ainda tem muita temporada pela frente. Eu encaro, mesmo não tendo um desempenho maravilhoso, o Flamengo ainda disputando o título, todos os títulos que está competindo. Hoje é o último dia para contratar jogadores que estão sem clube. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, que já se prepara para a próxima rodada ali. Vai ter Copa do Brasil, tem Brasileirão, tem Libertadores contra o Peñarol, ou seja, tem um mês repleto de jogos importantes o Flamengo. E com isso, a equipe vai se preparando, muitos jogadores contundidos, como vocês bem sabem, porém, com essa pausa na data FIFA, o Flamengo conseguiu ali recuperar alguns jogadores que vão se preparando para os próximos jogos, né? Vene Casagrande pôde trazer informações, também falou sobre a chegada de novos reforços ali, treinamento do Flamengo, como é que a equipe está se preparando, até porque tem uma sequência bem puxada nessas 3 competições. E segundo muitas informações ali da imprensa, o Flamengo deve optar por buscar apenas 2 frentes, ou seja, ou Brasileirão e Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, Libertadores e Copa do Brasil, que são as copas que são um caminho mais curto do que disputar um Brasileirão. Então tem muitas informações para serem debatidas. O Vene pode explicar pra gente tudo o que vem acontecendo nos bastidores do Mengão. É isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje. E aí, o Martial vem, não vem? Essa informação tá meio desencontrada. Alguns falam que o Flamengo acabou ali desistindo da contratação do atacante. Outros já comentam que o Flamengo ali fez uma proposta, ele tá analisando. E o Vene pode falar um pouco sobre as últimas informações. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo e o link do SBT Esportes Rio estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Ô Vene, a pergunta do Flávio Venick, a dúvida na verdade, né? Será que a torcida quer o fim do Tite ou ainda não? Vene Casagrande? Não, acho que não. Até porque se a gente for parar e analisar, você tira o Tite hoje e você vai chamar quem para assumir essa responsabilidade? Lembrando que é um ano eleitoral também, então não seria justo você fazer um contrato longo, até porque você não sabe quem vai assumir a responsabilidade como presidente no próximo triênio. Então, assim, não faz o menor sentido o Tite ser demitido agora. Sou totalmente contra isso, não levanto bandeira de demissão nunca de treinador, ainda mais agora. A gente pode criticar o Tite em vários fatores. De fato, eu esperava um trabalho muito melhor do Tite. Ele vai completar um ano agora, dia 9 de outubro. Então, nesse período, eu esperava que o Flamengo estivesse voando. Só que também a gente não pode esquecer o calendário, o excesso de lesões, não só lesões musculares, mas, por exemplo, o caso do Cebolinha, o caso do Vinho, o caso do Pedro, não são lesões musculares. O Tite ele vem lidando também com muitas dificuldades. Repito, a gente pode criticar a decisão do treinador em vários momentos. De fato, em alguns momentos ele erra sim, mas chegar ao ponto de pedir a demissão do Tite eu acho um pouco de exagero, na minha opinião. Ô Lucas Pedrosa, eu também acho, essa também é a minha opinião. Eu acho que não só por olhar o mercado e entender que não tem hoje ninguém no calibre do Tite, mas também de entender que às vezes o torcedor chega num nível de exigência, e tá tudo bem, pelo que o Flamengo já conquistou na última década, de ser sempre não só vencer, mas convencer e ter atuações de gala. E o futebol nem sempre vai por esse caminho. E você trouxe um ponto na semana passada que eu achei muito interessante, Pedrosa, que você fala sobre o restante da temporada para os outros clubes. A gente estava falando de um Flamengo muito soberano ao lado do Palmeiras e em algum momento do Galo, mas ultimamente tem aparecido outros clubes para fazerem frente também para o Flamengo, Pedrosa. O futebol brasileiro ele é muito mais equilibrado hoje em dia do que era há 5 anos. Inclusive eu encaro aquele Flamengo de 2019 como um Flamengo que fez a régua subir para os outros clubes, no sentido de, se vocês não se organizarem, se vocês não conseguirem contratar bons jogadores, ter coerência de trabalho, vocês dificilmente vão bater de frente com esse time aqui que está se organizando muito bem para ser uma potência como é o Flamengo. Então hoje você não tem só o Palmeiras e o Atlético Mineiro, você tem Botafogo, você tem o Cruzeiro chegando, você tem Bahia, Fortaleza. Mal ou bem, os times que estão no meio da tabela, o São Paulo, por exemplo, o Vasco da Gama, um Atlético Paranaense, eles vão fazer frente quando forem jogar contra o Flamengo. Não existe mais jogo fácil dentro do futebol brasileiro. Até mesmo se você enfrentar o Atlético Goianiense, você vai ter dificuldade. Então eu acho que o futebol brasileiro ele tem crescido de nível. Isso não é um problema do Flamengo.
É claro, eu concordo com o Vanê, por exemplo, no sentido do desempenho. Eu esperava um desempenho do Flamengo melhor dentro de campo, bola jogada. Mas em relação ao resultado, o que eu vou contestar do Tite? O Tite está nas 3 competições, o Flamengo é o único time que está nas 3 competições, que ainda consegue, junto com o São Paulo, se eu não me engano, ainda consegue estar com chance de título. E para você ter uma noção, o São Paulo não disputa Campeonato Brasileiro. Quem disputa Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Então dá para olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Copo meio vazio, o desempenho do Tite dentro de campo com as peças que ele tem deveria ser um pouquinho melhor. Copo meio cheio, o Tite está aí nas 3 competições disputando e o Flamengo tem chance nas 3 competições. E esse sempre foi a maior marca do Tite, a efetividade. Ô, Vene Casagrande, eu prometi um drone e eu quero saber se você vai cumprir. Você tem um drone sobre o mercado da bola? É o que é? Sobre o mercado da bola? É esse o drone? Não, é o treino. Ah, é o treino? Eu já boas notícias no Flamengo, a verdade o drone é essa. dele Apesar é no treino. de tudo, boas notícias no Flamengo. Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta treinaram com o grupo nessa segunda-feira, ou seja, é um indício que podem ficar à disposição para o jogo de quinta-feira. Nico de la Cruz fez um treino individualizado com os fisioterapeutas. Ou seja, Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta estão na frente do Nico de la Cruz para poder retornar ao gramado. Vene, isso quer dizer que o de la Cruz não vai ficar à disposição na quinta? Não. O Flamengo ainda tem terça e quarta para se preparar para esse jogo. E eu vou ser bem sincero, não vejo nenhum problema se ele não ficar à disposição para quinta-feira. Porque o Flamengo depois tem um clássico super importante pelo Campeonato Brasileiro. Se ainda sonha em disputar o título, com o Vasco da Gama, que vive um baita momento. E depois tem um jogo extremamente importante, que para mim é o jogo mais importante na temporada até o momento, que é contra o Peñarol. Estamos falando de Libertadores da América, é a competição mais importante de futebol sul-americano. Será que o Nico não está sendo pensado para esse jogo aí, ô Vene? Eu espero que sim. Eu não vejo nenhum motivo para você forçar a barra e botar o Nico de la Cruz diante do Bahia. Lembrando que é Copa do Brasil. Eu vou sempre dizer aqui, Flamengo tem que priorizar a Libertadores e Campeonato Brasileiro. A briga do Flamengo tem que ser essa. Se ganhar a Copa do Brasil, ótimo. Mas, primeiro, tem que pensar Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu vou discordar do Pedrosa porque nos últimos tempos o Flamengo está apenas jogando, não está disputando o Campeonato Brasileiro. Eu não estou discordando de você, entendi. Estou criticando o Flamengo. Porque a verdade é o seguinte, o Flamengo parece que está menosprezando o Campeonato Brasileiro. Eu não e está sei. dando prioridade Olha, à Copa do Brasil e à Copa Libertadores da América. Até outro dia o Flamengo era líder. Até outro dia que eu falo rodadas atrás, porque o brasileiro está tão equilibrado que realmente essa busca ali da primeira colocação, ela tá muito insana, vamos dizer assim. Então, eu vejo o Flamengo brigando sim pelo título brasileiro. Eu também vejo o Flamengo brigando. E se a gente for olhar números e tabela, o Flamengo está brigando. Agora, será que o Flamengo está priorizando a briga pelo Campeonato Brasileiro? A minha crítica é essa. Ano passado, o Flamengo fez uma temporada horrível e chegou na última rodada tendo condições de ser campeão. Você quis dizer que pela postura parece que não. É isso. Mas que matematicamente sim. Claro, matematicamente mas foi exatamente isso que o ué. Pedrosa falou. Ele falou que em campo o Flamengo não está entregando o que se esperava até pelas peças que tem. Mas se você olhar o copo meio cheio, o Flamengo briga pelo brasileiro, porque matematicamente briga, né? E tem um ponto, Fernanda, que eu acho que a gente não parou para olhar quando a gente fala sobre calendário de futebol brasileiro, problemas que os times têm. Nenhum outro time foi mais prejudicado na Copa América do que o Flamengo. E no momento mais difícil que o Flamengo teve durante a Copa América, porque o Flamengo perdeu 5 jogadores, o Flamengo conseguiu continuar disputando o Campeonato Brasileiro. Então, no maior momento de oscilação do Tite, ele continuou ali em cima. E foi isso que deixou o Flamengo hoje, tem o quê? 6 pontos de diferença para o primeiro colocado, mas está ali 2, 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, gente, muda tudo. Até o jogo contra o Botafogo, o Flamengo era favorito ao título. O Botafogo foi lá e venceu o Flamengo e as coisas acabaram mudando naquela situação. O Fortaleza chegou de cantinho quando ninguém esperava. Então, assim, ainda tem muita temporada pela frente. Eu encaro, mesmo não tendo um desempenho maravilhoso, o Flamengo ainda disputando o título, todos os títulos que está competindo. Vocês lembram daquele debate quando a gente falou que quando os jogadores retornassem das seleções, a cobrança seria em cima de quem? Se o desempenho caísse? Está sendo em cima do Tite. Eu achei que deveria ser das peças que serviram, né? Depende. Não, mas na época eu dei essa opinião. Você falou, não, vai ser em cima do Tite. Vai ser em cima do Tite, porque o Tite ele tá tendo à disposição dele vários jogadores. Claro, agora a gente pôde ver aí um excesso de lesões. Mas, mesmo quando ele tinha todo mundo à disposição, ele não conseguiu manter o mesmo nível que ele tinha durante a Copa América, mesmo com muitos desfalques. Por isso que a cobrança está sendo em cima dele. E eu acho até que está certo, tá? Porque individualmente falando, um ou outro caiu de produção, mas coletivamente falando, o Tite não consegue deixar o Flamengo regular no ponto de vista positivo.
Só para fechar o debate, né? Hoje é o último dia para contratar jogadores que estão sem clube. Então, por exemplo, se o Flamengo não contratou um reserva pro Gabigol ou um centroavante para disputar, vai com o Gabigol mesmo, assim como o Vasco, assim como o Botafogo, ninguém mais pode contratar caso não contrate. Quando que a gente ia imaginar que há um ano, a gente estava um pouco mais de um ano, a gente falando de um Gabigol que não aceitava sentar no banco. Sim. E a torcida chiava e com toda razão. Que a gente escutar essa frase aqui nesse programa. O Flamengo vai ter que arrumar alguém para ficar no lugar do Pedro ou vai ter que ficar com o Gabigol mesmo. Gente, o futebol é uma loucura. Já vamos falar do Alex Telles. Isso mostra o momento do Gabigol. Claro. Já a gente vai falar do Alex Telles, mas antes bota aqui, ó, essa dica eu gosto de passar para vocês. Então tá aí um pouco das informações aí do Vene, né? Dele podendo trazer as informações dos bastidores. O lado bom é que alguns jogadores estão de volta. Como... Vão voltar, na verdade, né? Que é o caso ali do De La Cruz, de alguns jogadores que estão pouco tempo contundidos. Tem o Michael, que vai ficar 2 meses ali fora praticamente, sabe? Então isso acaba prejudicando demais a situação do Flamengo, porque é um jogador que chegou para resolver essa pendência ali de um ponta, né? Que é a situação do Cebolinha, que também tá contundido. Então com isso o Flamengo vai se preparando. As informações que saíram das últimas horas foi que o Flamengo tá negociando com o Martial. O Flamengo vai tentar fechar esse negócio, porém não depende só dele. O atleta também tem que querer jogar no Flamengo, tem que aceitar a situação do Flamengo, até porque pelo que a gente viu, o Mengão não vai fazer loucuras, e tá certo de não fazer loucuras. O Corinthians fez muitas loucuras ultimamente e acabou que tá contratando, porém a gente não sabe se eles vão conseguir pagar ou não. Essa é a grande polêmica que tem na mídia paulista. O que a gente pode garantir é que o De La Cruz está se regenerando ali para que possa voltar no jogo contra o Peñarol, que eu acho bem inteligente. O Flamengo terá uma partida importantíssima contra o Bahia, o segundo jogo da volta na Copa do Brasil. Vai ter um clássico, se eu não me engano, nesse meio tempo ali com o Vasco também, e depois tem um Peñarol no primeiro jogo válido pelas quartas de finais da Libertadores. Muitos jogos importantes. O Vene pode trazer um pouco do panorama que vem acontecendo nos bastidores do Mengão. Diz aí, você é contra ou a favor da chegada do Depay ao Flamengo? Comente abaixo, que é importante saber demais o que vocês pensam sobre esse assunto. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!